Bom dia, bom dia. Desejo a você um bom e excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Todas as manhãs, eu, Pastor José Reis, estarei com você em uma reflexão da Palavra de Deus, devocional, que irá enriquecer a sua vida espiritual. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos à reflexão desta manhã? Bom dia, bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te dê grandes vitórias. Que realizações alcance sua caminhada em nome de Jesus. Que você possa trilhar um caminho de fé e também de conquistas. Deus possa te dar muita graça, conhecimento da palavra, convivência com o Espírito Santo. Deus te abençoe agora e sempre. Pastor Zé Reis sempre orando por você. Você que passou agora, talvez você vai assistir uma parte desse vídeo, né, numa mensagem curta, mas ele vai estar completo. Entra na página total aí que você vai ver toda a mensagem se você se identificar. Deus abençoe a todos que mandam uma mensagem, que mandam uma palavra abençoada a mim, uma saudação, que está orando por mim. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Essa manhã, queridos, eu quero continuar minha mensagem, discernimento espiritual. Se falar de discernimento espiritual sem saber contra quem nós luta, fica muito difícil. O que é discernimento espiritual, pastor? É o discernir o reino espiritual, é a batalha, é a guerra, é ver também as coisas de Deus, sim. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento do Senhor se dá quando você encontra com Ele. Depois você precisa continuar conhecendo. Mas a minha pergunta é se já procurou conhecer também o nosso adversário? E para isso eu preciso entrar um pouquinho. Nessa manhã eu quero falar um pouquinho, conhecendo um pouquinho a história, entendendo um pouquinho sobre Satanás ou o diabo. Rapidamente, em poucas palavras, quero trazer. Primeira coisa, você tem que entender. Quando nós falamos dessas palavras, diabo, Satanás, primeiro que as plataformas já começam a nem entregar. Eu sei disso. Estou aqui para isso. Deus tem propósito, vai entregar do jeito que Deus quer, ou se não quiser, amém também, mas que vai chegar às pessoas certas. E você é a pessoa certa que está me ouvindo. Você tem que entender que essas palavras são títulos dados ao inimigo de nossas almas. A palavra diabo é acusador. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por isso que ele foi lá. Essa palavra diabo significa acusador. Isso é um título do mal. É um título do anjo que caiu, do anjo que foi derrubado. E Satanás significa adversário. Porque a Bíblia fala, há uma passagem que eu estou falando sempre, né? Sede sobra e vigiai, porque o diabo vosso adversário. Veja que são títulos que foram dados a ele. Diabo, acusador. Satanás, adversário. E outros títulos. Mas nós precisamos compreender um pouquinho rapidamente quem é e quem foi, né, esse ser que tanto nós falamos no meio evangélico, principalmente, que são os que têm coragem de enfrentar e falar sobre ele. Satanás foi um anjo muito especial que habitou no céu, foi criado por Deus. As escrituras dizem que ele tinha um lugar de honra, um querubim ungido. Eu creio no que diz Isaías, eu creio no que diz nas escrituras em Ezequiel. Queridos, a Bíblia conta que ele era um regente, ele quando caminhava saía som dele. Era um ser tão poderoso, tão iluminado, que ele tinha autoridade sobre outros anjos. Antes que houvesse o mundo, queridos, esse ser foi criado. Então, cresceu no coração dele. Esse anjo poderoso, esse querubim poderoso, diferenciado dos demais anjos, ele percebeu que ele tinha muito poder. Deus deu esse poder a ele. E a Bíblia diz que ele quis tomar o trono de Deus. E ele elevou o seu coração ao mais altos céus, dizendo, sentar-me-ei no trono do Altíssimo. Ele quis ser semelhante a Deus e derrubar. Então houve peleja no céu. Uma terça parte dos anjos pelejaram em favor de Satanás e dos seus anjos. E duas terça parte estava ao lado do Pai. Deus não guerreou, enviou o seu arcanjo de guerra, Miguel. O arcanjo Miguel com seus anjos derrubou, destruiu o trono de Satanás que queria se levantar, né? Ele iludiu os anjos que estavam ao lado dele e enviou para um lugar onde foi criado o inferno. A Bíblia diz que o inferno não foi criado para o homem, foi criado para os diabos e seus anjos. Então, criando o inferno, o aboliu, o destruiu, o tirou. A Bíblia diz sobre a estrela caída, ele foi derrubado do céu. Só que ele odeia tudo que Deus odeia. Ele odeia Deus e odeia tudo que Deus ama, melhor dizendo. Tudo que Deus ama, ele odeia. E Deus nos ama.
Então Satanás e seus demônios, ele nos odeia e quer nos derrubar, quer nos tragar, quer nos consumir. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor como um leão, pronto a tragar quem possa. A Bíblia diz, irmãos, que ele está nos acusando dia e noite, o acusador dos santos, que acusa dia e noite. Então o diabo, Satanás, esse ser que já foi um ser iluminado, hoje não é mais. E os anjos que estão ao lado dele, que nós chamamos de demônios, que a Bíblia fala de demônios, espíritos malignos, anjos caídos, são os anjos também que eram de Deus, mas mudaram a sua forma. Hoje eles não têm mais a forma de santidade, eles não têm mais arrependimento. Já chegaram a falar, mas se o diabo se arrepender, não existe mais isso para eles. A nós sim, assim como para nós, depois que morrer, não tem mais arrependimento, queridos. O arrependimento só quando tem vida. Então esses seres não têm mais o arrependimento como essência nem como direito. Eles são anjos caídos, demônios, entidades malignas, seres espirituais malignos da maldade mesmo, tentando nos destruir. É contra ele que nós lutamos diariamente, todos os dias, e ele tenta destruir você e a mim, infelizmente. Então sejamos atentos, não tenha medo, mas sim se refugie em Deus. Ele é o teu protetor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor meu e Deus meu, nos dá, Senhor, o teu livramento, a tua proteção, porque o inimigo de nossas almas, ele está furioso. Mas sei que o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Conceda-nos vitória, nos protegendo e nos dando, Senhor, também as conquistas diárias. A todos que estão me ouvindo, receba a bênção e a proteção. Eu, em nome de Jesus, repreendo qualquer mal que queira atacar essas pessoas por conhecer a verdade. E declaro elas isentas de ataques de Satanás, para que elas possam crescer em nome de Jesus. Amém, amém. Tenho orado por você, tá? Tá numa batalha. Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Zé Reis. Fique com Deus.